Hoje a gente vai falar de um tema que tem tocado meu coração já há algum tempo. Eu vou falar sobre o nosso superpoder. Talvez você aí na sua extraordinária vida comum, fazendo as suas coisas comuns, como uma mulher comum, você não saiba, ou até saiba, mas nunca usou o seu superpoder. Sim, você tem um superpoder. E não é porque você é uma mulher maravilha, ou porque você tem um talento extraordinário, fora da curva, incomum para sua geração, ou não é porque você é perfeita, sem erro, sem mácula, sem defeitos e sem pecado. Você, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, com a sua vida mais comum impossível, você tem em você um superpoder. E a gente vai falar justamente sobre esse superpoder hoje. Só que antes da gente falar sobre esse superpoder, a gente precisa entender que você não nasce com esse superpoder. Aliás, você justamente nasce sem poder. A Bíblia não diz que nós nascemos com o nosso superpoder. A Bíblia diz que todos nós, eu e você, nós nascemos no pecado. Sim, nós somos filhos de Adão e Eva, filhos do pecado. Não importa se você vê aquele bebezinho, enrolado naquela cobertinha linda na maternidade, aquele bebê purinho, ele nasceu no pecado. Nós nascemos no pecado. Mas, à medida que nós caminhamos com Cristo e seguimos a Cristo, decidimos viver uma vida seguindo a Jesus, seguindo aquilo que Jesus nos manda, a Bíblia nos garante que então, porque nós o seguimos, Ele nos dá o nosso superpoder. É caminhando com Cristo que a Bíblia nos garante que então nós recebemos um superpoder. Esse poder, esse superpower, ele está à nossa disposição a qualquer momento. Veja bem, ele não está à disposição de todas as pessoas. Não são todas as mulheres que têm superpoderes. São somente aquelas que seguem a Jesus, aquelas que caminham com Jesus. E esse superpoder nada mais é do que o empoderamento que nós temos nele. Eu sei que o mundo hoje tem falado demais sobre empoderamento, né? Empoderamento feminino é a palavra da vez. Todo mundo fala sobre empoderamento feminino. Mas, de fato, as mulheres são empoderadas? Vocês acham que as mulheres são empoderadas? Me digam. Quando que uma mulher é considerada empoderada, segundo o mundo lá fora, segundo a sociedade? Uma mulher é considerada empoderada, segundo a sociedade lá fora, quando, assim como a Anitta, ela resolve fazer uma tatuagem no ânus. Ou quando ela resolve fazer, como a Anitta, um lançamento de perfume para a vagina. Isso é empoderamento lá fora. Ou quando ela tem diversos parceiros e ela transa com todo mundo, inclusive com os cachorros. Eles chamam isso de empoderamento. Outras chamam de empoderamento aquilo que a GK faz, que é fazer uma festa cheia de pornografia, cheia de promiscuidade, cheia de homossexualismo. E aí a gente vê uma geração de milhões e milhões e milhões de adolescentes e jovens querendo ser iguais a essas mulheres, que se dizem muito empoderadas. O que mais vocês entendem de empoderamento? Empoderamento, talvez aquelas mulheres que dizem assim: Mari, eu decidi que eu não quero casar e eu não quero ter filhos porque eu não quero perder a minha liberdade. E elas consideram isso empoderamento. Outras consideram empoderamento o fato de nuas lutarem pelos seus direitos de matarem os seus bebês no ventre. Então eles fazem a marcha das vadias, a marcha contra a vida, a marcha a favor do aborto. E aí elas acham que empoderamento é transar com todo mundo. E aí no final do dia, se você engravidar, você vai lá e mata o seu bebê porque você tem poder de decisão. E aí elas se acham tão livres. Mas na verdade elas são escravas. Mais escravas do que elas imaginam. Porque à medida que você vai
O mundo acha que empoderamento é a quebra de padrão moral. Veja bem o que eu estou dizendo para você, preste atenção. O mundo determina que empoderamento é liberdade. E a liberdade que eles dizem é nada mais do que a quebra de padrão moral. Ou seja, o que antes era considerado moralmente errado, o mundo hoje, as mulheres hoje, principalmente o movimento feminista, eles tentam quebrar todo o padrão moral. Ou seja, eles tentam ir contra os padrões morais, dizendo, maquiando e travestindo isso de empoderamento. Mas, na verdade, isso deixa a mulher cada vez mais presa. E as mulheres acham que são empoderadas. Elas acham que fazendo tudo isso elas têm superpoderes. Mas, na verdade, elas não têm. Elas vão ficar cada vez mais tristes, deprimidas, cada vez mais angustiadas. Eu quero falar para você hoje o que te dá um superpoder. Acredite em mim. Elas podem ter muito dinheiro. Elas podem ter muita fama. Elas podem ter tudo que esse mundo oferece de bandeja. Eu trabalho com essas mulheres, gente. Eu trabalho em desfiles de moda, eu trabalho com celebridades. Ao longo de mais de 10 anos eu tenho trabalhado com celebridades e modelos e artistas. Essas pessoas têm tudo e não têm nada. O problema é que essas pessoas têm dito para as mulheres comuns, como eu e você, que aquele padrão de promiscuidade, que aquele padrão de diminuição do homem, de feminismo, que aquele padrão de materialismo, de dizer que Deus não existe, que Deus é antiquado, que Deus é velho. O problema dessas pessoas é que elas estão dizendo para as pessoas comuns, como eu e você, que aquilo ali é um empoderamento, que aquilo é um superpoder. Mas não é. Então eu quero mostrar para você que me assiste, que me ouve hoje, qual é o seu superpoder. Você tem um superpoder, sabia? Você tem um superpoder. Talvez você não tenha usado o seu superpoder ainda, mas você tem um superpoder. Eu quero ler 2 versículos da Bíblia com vocês, mas veja bem. Eu quero continuar essa linha de raciocínio. Não saia daí, fique comigo. Essa linha de raciocínio aqui do superpoder. Lembra que eu falei que nós não nascemos com superpoder? Nós não nascemos com nenhum superpoder. 0. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Nós somos filhos de Adão e Eva. Nós nascemos no pecado. E aí, a gente vai crescendo ao longo da vida. E as pessoas, ao longo da vida, cada vez mais, elas vão destruindo aquilo que nós tentamos ser. Deixa eu ver se isso já aconteceu com você. A gente vai crescendo. E aí, quando a gente é criança, por exemplo, menina, tá? Sei lá, 5 anos, por exemplo. Você tá lá brincando com o seu vestidinho novo no aniversário da sua amiga. Você tá brincando, correndo como qualquer criança. E aí a sua mãe ou a sua avó ou alguém fala assim pra você: fulana, não corra, não faz assim, você vai sujar todo o vestido bonito que você tem. Que feio você ficar correndo assim e sujar o vestido tão bonito que a mamãe comprou pra você. O que acontece na sua cabecinha? Você entende assim: o vestido é bonito e eu sou feia. E aí um pedacinho de você vai sendo destruído. Aí você cresce um pouco mais. E você tá na casa de alguém e você não quer comer aquela comida, mas a sua amiguinha quer comer aquela que tá comendo a comida. E aí as pessoas dizem assim: que feio, você não comeu nada da comida. Olha a fulana que linda, comeu toda a comidinha. Você não comeu a comidinha, que feio. O que acabou de acontecer aí na sua cabeça? Você acha que os outros são bonitos, porque eles fazem coisas que deveriam ser feitas. Mas você não, você é feia. E aí você começa a ir trabalhar o jogo da comparação. E aí um pedacinho de você vai sendo destruído, mais uma vez. Nós estamos falando da sua infância.
Aí você continua crescendo e você tá lá na adolescência. E aí você não é do jeito que deveria ser. Ou você é muito tímida, ou você é muito falante, ou você é muito gordinha, ou você é muito magricela, ou você é muito alta, ou você é muito baixa. E aí você começa a sofrer bullying na escola. E aí mais um pedacinho de você vai sendo destruído. E aí você cresce, você arruma um namorado. E aí daqui a pouco você, sei lá, sofre alguma traição, abandono, rejeição desse namorado. E aí mais um pedacinho de você vai sendo destruído. Gente, ao longo da nossa vida, nós recebemos várias pequenas destruições da nossa alma, como mulheres. E isso vai destruindo a nossa autoestima, a maneira de que a gente vê a si mesmas, vai destruindo o amor próprio, pouquinho a pouquinho, desde pequenininhas. Eu quero que você pense aí na sua própria vida. O que aconteceu ao longo da vida que fez você devagarinho, achar que você é inferior, achar que você é menos do que os outros, achar que todas as mulheres são melhores do que você, achar que você não é capaz o suficiente, que você não é boa o suficiente, que você não tem os talentos que você deveria ter, que você não tem as habilidades que você deveria ter. O que ao longo da vida as pessoas foram destruindo em você, fazendo com que você se sentisse que todo mundo é feliz e você é triste, que todo mundo é realizado e você não é, que todo mundo escolheu a profissão certa e você escolheu as decisões erradas. O que tá aí no seu coração que vai criando isso aí? O que aconteceu ao longo da sua vida? Pensa comigo. E sabe o que é o pior, gente? Eu falava isso para as minhas alunas de mentoria. Que normalmente as pessoas que fazem isso em mim, em você, porque todo mundo vive esse tipo de experiência, normalmente, prestem atenção, normalmente são justamente as pessoas que nós mais amamos. Justamente as pessoas que nós mais amamos são aquelas que vão destruindo a gente ao longo da vida. E veja bem, não é por mal. Elas não fazem isso por mal. Elas não se dão conta que estão destruindo. Por exemplo, quem mandou você não sujar o vestido porque o vestido é bonito e você tá fazendo uma coisa feia? Provavelmente foi a sua mãe, foi a sua avó. Quem disse que a outra menina come ou faz ou fala ou é assim e você não é e passou a comparar você com outras mulheres? Quem fez isso? Provavelmente foi a sua mãe, foi a sua avó. Ao longo você cresce. Quem que não defende você na escola? Quem rejeita você? Quem faz isso? São suas amigas. Quando você tá na adolescência e você é traída, abandonada, rejeitada por um namorado, por um menino que você gostou, é alguém que você ama. E é por isso que dói tanto. Não são aleatórios que fazem isso. Justamente por ser pessoas que a gente ama muito e que machuca muito. E aí um pedacinho da gente vai sendo quebrado e vai sendo destruído. E aí você chega na fase adulta. Você chega na sua vida adulta. Você chega aí onde você está hoje, com seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, não sei quantos anos você tem. E aí você tem várias partezinhas de você, do seu coração aí destruídos e machucados ao longo da vida. E aí vem o mundo e diz assim: você é empoderada. Você é maravilhosa. Você pode ser tudo aquilo que você deseja ser. Veja bem, você é uma mulher maravilha. Você precisa viver esse empoderamento. Não deixe ninguém te parar. Você é imparável. Você viu aquela música? I'm unstoppable. Tá, virou trend no Instagram. Eu sou imparável. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre. Você é maravilhosa. Cara, e você ouve tudo isso, mas no fundo do seu coração, você nem acredita que isso seja uma verdade. Você nem acredita que você de fato é aquilo ali. Ou você pensa, cara, mas eu me sinto tão pequena dentro de mim. Eu me sinto tão sem capacidade. Como assim eu sou empoderada? Porque o mundo acha que com palavras de autoajuda você se torna empoderada. O mundo acha que
com o movimento feminista você se torna empoderada. O mundo acha que quando você emagrecer você vai ser empoderada. Quando você comprar um carro novo, quando você fizer o Botox, quando você tiver uma roupa do momento, quando você tiver milhares de seguidores nas redes sociais, quando você tiver a vida que pode se dizer que você pode se comparar com os outros, dizer que você é melhor, que você venceu, aí você é empoderada. Só que na vida prática, no dia a dia, na sua extraordinária vida comum, você olha para si mesma e você não se sente empoderada. Sabe por quê? Porque você não é. Você não é empoderada por essas coisas. Pelo contrário, essas coisas cada vez mais rasgam a sua alma, destroem a sua vida pouco a pouco. Eu vou te contar agora o seu segredo. Eu vou contar agora para você o que te empodera e qual que é o seu superpoder. Lembra que eu falei lá no início? Você tem um superpoder. E eu vou te contar que superpoder é esse. Quem segue a Jesus recebe um superpoder. E esse poder, esse superpower, que só quem segue a Cristo recebe, se chama Espírito Santo. Eu sei que você já ouviu falar dele. Eu sei que se você é cristã, você já ouviu falar dele. Mas talvez você, como cristã, nunca acessou, nunca usou, nunca colocou em prática, nunca caminhou junto do seu superpoder. Você tem um superpoder. You are a superwoman. Você tem um superpoder. Veja o que a Bíblia diz. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas que ele não nos deixaria sozinhos, mas ele nos mandaria o Espírito Santo. Ou seja, você não está sozinho. Eu sempre digo pro Benjamin, ele é bem pequenininho, às vezes que ele nem entende isso que eu tô falando pra ele. Mas eu sempre falo pra ele, meu filho, nunca esqueça do seu superpoder. O Espírito Santo vive em você. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de medo, eu já passei muitos momentos na minha vida em que eu olhava pros lados e pensava, meu Deus do céu, quem sou eu pra estar aqui? E daí eu me lembrava, I have a superpower. Eu tenho um superpoder, que é o Espírito Santo que vive em mim. E o que a Bíblia fala sobre esse superpoder? Veja bem, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Lucas 10, 19, a Bíblia diz assim, eu lhes dei autoridade, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Aqui Jesus está falando do nosso superpoder. Veja bem, você tem um superpoder. Esse superpoder faz você pisar em serpentes e escorpiões, em toda a obra do mal, e nada daquilo vai te fazer dano. Eu vou falar desse superpoder, calma, estou só começando. Quando você tem o Espírito Santo em você e você tem esse superpoder, não existe nada que o diabo tente contra a sua vida que prospere. Pelo contrário, você pisa em serpentes. Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Está falando do diabo. Você pisa nas obras do diabo. Você pisa em toda a obra do mal, porque o Espírito Santo te dá o poder. Você tem o poder. Pense em, sei lá, você já olhou Stranger Things? Lembra do poder da Eleven? Pensa que você tem um superpoder. E esse superpoder faz você destruir com uma palavra que é o nome de Jesus. O Espírito Santo faz você destruir toda a obra do mal. Pensem, gurias. Toda vez que o diabo tentar contra a sua vida, seja com tentações de pecado, seja tentando te desmotivar, você já teve aquele dia que você estava super bem, daqui a pouco veio uma energia, a sua energia baixou, você começou a se sentir pesada, angustiada do nada. Já passou isso com você? Você olha e pensa assim, meu Deus, eu tava tão bem que... Ai, não sei, tô com uma angústia, tô com um peso no meu coração. Isso são os dardos, a Bíblia diz, os dardos inflamados do maligno que vão na sua cabeça e tentam te colocar coisa na cabeça. E aí a Bíblia diz que você tem um superpoder. E esse superpoder que tá lá em Lucas 10, a Bíblia diz, você tem o superpoder de pisar em serpentes e escorpiões, em toda a obra do mal. Então você vai orando e você vai dizendo, eu tenho o superpoder, que é o Espírito Santo que vive em mim.
E eu vou lutar contra toda essa angústia que vem do nada, todo esse medo que vem do nada, que tá aqui batendo na minha mente. Aí você ora e a Bíblia te garante que você tem o seu superpoder, você tem o Espírito Santo em você. Mas tem mais. Veja o que a Bíblia diz lá em João. Abra sua Bíblia lá em João 16. 16:7 diz assim: mas eu lhes afirmo, isso aqui é Jesus falando com a gente, né? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ou seja, você tem que... Jesus vai embora, mas ele vai ficar, mas ele vai deixar algo para nós. Não é bom que ele vá, ninguém queria, os discípulos não queriam que ele fosse embora, mas ele dizia, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Veja bem, Jesus está dizendo aqui em João 16:7 que ele está indo, mas ele vai deixar conosco o quê? O nosso superpoder. Ele está indo, mas ele vai deixar conosco o nosso superpower. Qual é o seu superpower? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele nos consola nos momentos de dor. Ele nos consola nos momentos de tribulação. Quando você tá aí triste, quando você tá angustiada, quando você tá com medo, quando você viveu uma perda, uma traição, quando você tá ansiosa a respeito do futuro, quando as coisas não estão caminhando como você gostaria, quando você recebe uma má notícia, quando você tem medo do que tá por vir, quando a sua vida tá pesada demais para viver, você acha que você tá fraca, você acha que você não é boa o suficiente, você acha que não vai conseguir, mas deixa eu te lembrar aqui, preste atenção. Você tem um superpoder. E esse superpoder destrói toda a angústia do seu coração. Esse superpoder consola a sua alma. Você tem o Espírito Santo que vive em você. O Espírito Santo não vive em templos, em palácios, em igrejas, em amuletos, em coisas que você toca. O Espírito Santo vive em você. E esse é o seu superpoder. Você tem o superpoder do Consolador, que te consola, que te traz de volta à memória aquilo que te traz esperança, que são as promessas do Senhor para você. Esse é o superpoder. O seu superpoder é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te empodera para ser consolada quando você está devastada da vida. É o Espírito Santo que te consola, é o Espírito Santo que te traz a lembrança, as bondades de Deus, a fidelidade de Deus, a palavra de Deus. Quando você está nesses dias maus, o Espírito Santo que vive em você, o seu superpoder, te traz à memória quem Deus é e isso te dá esperança. Porque você lembra de tudo que Deus fez, você sabe de tudo que Ele ainda pode fazer. E a Bíblia continua falando, lá no versículo 8, quando Ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Lá no versículo 13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Veja bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ou seja, o seu superpoder, ele vai te dar direção, direcionamento. Você já ouviu? Você já aconteceu com você de você precisar tomar uma decisão na vida e você não sabe para onde ir? Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu deixo esse trabalho? Será que eu empreendo? Será que eu faço essa faculdade ou essa? Será que eu confronto alguém? Será que eu não confronto? Será que eu devo agir dessa forma ou será que eu não devo? Será que eu devo fazer essa coisa por essa pessoa ou não devo? Você já se sentiu assim, na dúvida de tomar decisões? Pois lembre-se que você tem um superpoder. E o seu superpoder inclusive vai te ajudar na sua tomada de decisões. É o que a Bíblia nos garante. O Espírito Santo, ele vai nos guiar por toda a verdade. Ele vai nos guiar por todo o caminho. E quando você tem o superpoder em você, quando você tem o Espírito Santo em você, sabe o que acontece contigo, amiga?
você fica empoderada. O seu superpoder, que é a presença do Espírito na sua vida, te empodera. E esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É a presença do Espírito Santo em nós. Olha que maravilha. O Espírito Santo em você é o seu verdadeiro empoderamento. Não, amiga. O que te empodera não são palavras vulgares, não são roupas vulgares, não são muito dinheiro, muito seguidor na internet, não são muitos tatuagem na bunda, como a Anitta fez, não é a marcha das vadias, não é o aborto, não é largar seus filhos em casa para a sua carreira ser bem-sucedida. Nada disso te empodera. Sabe o que te empodera? O Espírito Santo. Esse é o seu superpoder. E com ele você tem consolo, com ele você tem direção, com ele você pisa em toda a obra de Satanás. Com ele você tem a certeza da vida eterna. O Espírito Santo que vive em você é o seu superpoder. E talvez você já saiba disso. Talvez essa mensagem que eu estou passando para você hoje não é nenhuma novidade. O problema todo aqui é que você não usa, você não vive de acordo com a mulher superpoderosa que você é. Você não vive de acordo com essa mulher, porque você esquece que você tem o Espírito Santo em você. E não só esquece, como você acha que ele não é tão poderoso assim. Mas ele é. Então eu quero te encorajar hoje a acessar, a usar, a caminhar, a viver esse superpoder que você tem, que é o Espírito Santo em você. Não é todo mundo que tem. Só aqueles que seguem a Jesus é que tem. E essa é a nossa diferença com o mundo. Onde quer que você esteja nessa hora, eu quero orar com você. Eu quero orar para que você, onde quer que você esteja, de qualquer lugar do mundo que você esteja me ouvindo nessa hora, eu quero orar com você, para que você sinta, acesse e viva com o Espírito Santo o seu superpoder. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sozinhos, mas o Senhor nos deu o nosso superpoder, que é a presença do Espírito Santo que vive em nós. E por causa dele, não por causa de nós mesmas, por nós mesmas, nós somos filhas de Adão e Eva, nós somos pecadoras, imerecedoras de qualquer coisa, mas porque o Senhor nos deixou o teu Espírito, nós temos consolo para as nossas almas e consolo para o mundo. Porque o Senhor nos deixou o seu Espírito, nós não precisamos ter medo do diabo, pelo contrário, o teu Espírito nos dá força para pisar em toda serpente e escorpião. Porque nós temos o Senhor, nós temos a direção. O teu Espírito Santo nos direciona nas nossas tomadas de decisões. Porque nós temos o Senhor, nós temos a certeza da vida eterna. E eu te louvo, Deus, pela presença do teu Espírito Santo. Eu peço que cada uma dessas mulheres que me ouvem, em qualquer lugar do mundo que elas estão nesse momento, consigam entender e viver o seu superpoder, que é a presença do Espírito Santo em nós. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa palavra tocou no seu coração, envie ela para suas amigas, para que as suas amigas também entendam que elas têm um superpoder. Amém, gurias? Espero muito que essa palavra tenha falado com você. Me diz aqui, me escreve aqui nos comentários alguma coisa que Deus falou com você através dessa mensagem. Deus tem falado muito comigo sobre superpower. Em muitos momentos da minha vida, eu olho pra mim e penso assim, meu Deus, não posso esquecer que eu tenho um superpoder. E aí eu lembro sempre do Espírito Santo, que tá em nós. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente não acessa, não vive conforme alguém que tem o Espírito Santo. Vocês sabem o que é o Espírito Santo, gurias? É o Espírito do próprio Deus. Você tem noção disso? Você tem noção que é o Espírito do próprio Deus em nós? É loucura pensar isso, né? Eu espero muito que essa palavra tenha falado com você.
Se você gostou de verdade, manda para suas amigas. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus te abençoe. Medite nessas palavras e não se esqueça, você tem um super poder.